A maioria das pessoas busca respostas em lugares errados quando tenta ouvir a voz de Deus. Procuram sinais espetaculares, esquecendo-se de que o Eterno costuma falar em detalhes sutis, quase imperceptíveis. Talvez seja por isso que muitos vivem angustiados, acreditando que o céu permanece em silêncio. Mas e se o silêncio que você sente for, na verdade, um convite? E se o que parece ausência for apenas a forma que Deus encontrou de te ensinar a ouvir com mais profundidade? A verdade é que Ele continua falando e fala muito mais do que imaginamos. Este vídeo vai revelar 5 sinais claros, bíblicos e espirituais de que Deus tem falado contigo. Sinais que podem estar acontecendo agora mesmo em sua vida, mas que, por distração, você tem deixado passar. E saiba, ignorar esses sinais é arriscar-se a caminhar sem direção, mas reconhecê-los pode transformar sua história, curar suas feridas e reacender a chama da fé. O que você está prestes a ouvir não é apenas informação, é revelação. Há momentos em que a alma humana se sente esmagada pelo peso da vida. Dias em que a dor parece não ter fim, em que o coração se pergunta se ainda existe saída. Nessas horas, o silêncio do quarto se transforma em um deserto interior, onde cada lágrima se torna um clamor escondido. É justamente aí, no limite da fraqueza, que o espírito humano instintivamente levanta os olhos, buscando uma voz mais alta do que o próprio lamento. A ansiedade, como uma sombra, insiste em cobrir o coração. A incerteza sobre o futuro aperta o peito e torna o ar pesado. O homem pode até tentar encontrar respostas na lógica, nas explicações da razão, mas logo percebe que o consolo verdadeiro não nasce da mente, e sim de algo maior, invisível e eterno. É nesse vazio que muitos descobrem que o coração tem sede de Deus, ainda que não saibam expressar em palavras. Quantos, em meio a noites de vigília e lágrimas, já disseram: Senhor, onde estás? Esse grito silencioso ecoa como uma trombeta no céu, pois Deus não é indiferente ao clamor de um coração quebrantado. Ele mesmo prometeu em sua palavra: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmo 34:18. O sofrimento, por mais cruel que pareça, pode se tornar a chave que abre a porta da intimidade com Ele. Imagine uma mãe que perde o sono preocupada com o filho que se afastou dos caminhos de Deus. Seus joelhos já cansaram de tanto orar, mas sua fé não desiste. Ainda que as respostas não venham no tempo esperado, há uma certeza que sustenta: Deus ouve cada suspiro. O sofrimento, nesse caso, não é um fim, mas um convite para continuar confiando. Quando a vida desaba e a esperança parece apagada, Deus usa até o silêncio como forma de ensinar. É como o oleiro que molda o barro com firmeza, mesmo quando o vaso ainda não tem forma definida. A dor pode ser o torno que gira, e o sofrimento, a pressão que molda. Mas no final, aquilo que parecia destruição se revela obra-prima. O sofrimento também expõe o quanto o ser humano é limitado. Quando não restam mais forças, quando todos os recursos se esgotam, resta apenas dobrar os joelhos. É nesse instante que muitos descobrem que a oração é mais do que palavras. É um suspiro da alma que se encontra com o trono da graça. E nesse encontro, a alma cansada encontra refúgio. Talvez você já tenha sentido isso. Noites longas em que o relógio parece zombar da sua dor. Mas saiba que mesmo quando não se vê saída, Deus é a lâmpada que ilumina o caminho em meio à escuridão. Ele não abandona o justo, ainda que tudo pareça perdido. O deserto, que hoje parece castigo, pode ser o lugar da revelação que transformará a sua história. E assim, quando a dor atinge o ponto mais alto, a busca por Deus se torna inevitável. É no quebrantamento que nasce a verdadeira oração, aquela que não busca apenas respostas, mas presença. E quando o coração começa a ansiar por essa presença, abre-se a porta para o próximo mistério,
a forma como Deus decide responder, não através de murmúrios humanos, mas pela sua palavra viva e eterna. Em meio ao caos do mundo, existe uma voz que nunca se cala, a palavra de Deus. Muitos a deixam fechada sobre a estante, empoeirada pelo tempo, sem perceber que ali está o mapa da alma, a bússola que aponta sempre para o norte da eternidade. Quando a vida se perde em encruzilhadas, é a Escritura que acende a chama e revela o caminho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Essa afirmação não é apenas poesia sagrada, mas a revelação de que toda direção verdadeira começa e termina em Cristo. A Bíblia não é um livro qualquer. É a própria voz de Deus, escrita em letras vivas, capaz de penetrar o mais íntimo do coração. Quantas vezes alguém, aflito e sem respostas, abriu ao acaso um salmo e encontrou a frase exata para sua dor? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Esse versículo se transforma em realidade quando a Escritura deixa de ser teoria e passa a ser alimento diário. Assim como o pastor guia suas ovelhas pelo vale sombrio, a palavra conduz o ser humano em meio às tentações e confusões do mundo. Sem ela, a alma se perde em atalhos perigosos, mas com ela, até o vale da sombra da morte se torna suportável. A ovelha não precisa entender cada passo, basta confiar na voz do pastor. Um homem em desespero certa vez decidiu desistir da vida. Mas antes de cometer tal ato, abriu a Bíblia e leu: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Essa palavra o segurou no abismo e lhe deu forças para recomeçar. Assim, a Escritura age, salva, levanta, redime. A leitura bíblica não é apenas um exercício intelectual, é um encontro sobrenatural. Quando alguém se submete à palavra, encontra paz em meio ao caos e direção em meio às dúvidas. Cada versículo é uma semente que germina no tempo certo, trazendo vida onde antes havia deserto. É verdade que, muitas vezes, o coração está tão ferido que parece não conseguir ouvir nada. Ainda assim, se a Bíblia é aberta, o Espírito Santo sopra vida sobre letras antigas e as transforma em resposta atual. É como uma carta escrita há séculos, que misteriosamente carrega o endereço do coração de hoje. E quando a palavra já se tornou parte da alma, Deus decide falar também de outras maneiras, surpreendendo seus filhos em momentos inesperados. Ele abre portas invisíveis durante a noite, quando os olhos humanos estão fechados, mas o espírito continua desperto, os sonhos e visões que revelam mistérios guardados. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é, e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Enquanto os olhos se fecham para o descanso da noite, o céu pode abrir janelas invisíveis. Sonhos e visões sempre foram usados por Deus como instrumentos de revelação. Eles não são meras fantasias da mente, mas mensagens codificadas que o Espírito decide entregar ao coração. Quando a razão adormece, a alma se torna mais sensível ao sussurro divino. A Bíblia está repleta de exemplos. Um dos mais marcantes é o de José, filho de Jacó, que recebeu visões proféticas sobre o futuro e foi rejeitado por seus irmãos. Mais tarde, no Egito, interpretou os sonhos do faraó, revelando 7 anos de abundância, seguidos de 7 anos de fome. Gênesis 41. O que parecia apenas imagens noturnas, tornou-se a estratégia de Deus para salvar uma nação inteira. Da mesma forma, muitos hoje recebem advertências durante o sono. Uma mãe pode sonhar com seu filho em perigo,
e ao acordar, sentir o impulso de orar com mais fervor. Um homem pode ver em sonhos um lugar desconhecido, apenas para descobrir dias depois que aquele era o cenário onde enfrentaria uma decisão importante. Assim, Deus antecipa acontecimentos, preparando o coração para o que está por vir. Por isso, é sábio cultivar uma vida de vigilância espiritual. Antes de dormir, entregar os pensamentos em oração, pedir ao Espírito Santo que purifique a mente e permitir que a palavra de Deus seja a última voz ouvida. Isso abre espaço para que a noite não seja apenas descanso físico, mas também território de revelação. Ao despertar, é necessário valorizar esses sinais. Separar alguns minutos para orar, anotar o que foi visto e perguntar: Senhor, o que queres me ensinar com isso? Muitos desprezam esses momentos e perdem respostas preciosas. Mas os que vigiam entendem que até o sono pode ser um altar de encontro com o Eterno. É importante também discernir os sonhos. Nem todo sonho vem de Deus, mas aqueles que carregam peso espiritual, que deixam no coração a sensação de advertência, consolo ou chamado, merecem atenção. Em João 33, 15, 16 está escrito: em sonhos, em visões da noite, quando cai o sono profundo sobre os homens. Então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução. Um exemplo prático: alguém em dúvida sobre uma decisão financeira pode receber um sonho de alerta mostrando ruína caso insista no caminho errado. Outro pode sonhar com portas se abrindo, confirmando que chegou o tempo de avançar. Quando o coração está afinado com Deus, até os símbolos mais estranhos encontram sentido à luz da oração e da Escritura. E é justamente nesse diálogo invisível que percebemos um detalhe poderoso. Deus não fala apenas de forma íntima. Muitas vezes usa outras vozes humanas para confirmar o que já havia sussurrado ao coração. Pessoas comuns se tornam instrumentos, portadores de recados celestiais que não podemos ignorar. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. Deus, em sua sabedoria infinita, escolhe usar vozes humanas para transmitir mensagens eternas. Ele fala por meio de irmãos na fé, líderes espirituais e até de desconhecidos que cruzam nosso caminho em momentos decisivos. Muitas vezes, aquilo que parecia uma simples conversa se revela depois como resposta direta às orações secretas do coração. A Escritura confirma essa dinâmica. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Efésios 4, 11, 12. Deus equipa pessoas comuns com dons extraordinários para a edificação do corpo de Cristo. Ninguém caminha sozinho. Cada encontro pode carregar um propósito divino. Pense em alguém que, sem saber de suas lutas, lhe disse exatamente aquilo que você precisava ouvir. Um conselho sábio, uma palavra de encorajamento, uma advertência firme, tudo isso pode ser o próprio Deus falando, como se vestisse a boca alheia com o seu espírito. Não é coincidência, é providência. O apóstolo Paulo declarou: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Essa provisão não se limita a bens materiais, inclui também pessoas certas, colocadas no tempo exato. Às vezes, o maior presente divino não é uma solução imediata, mas alguém que caminha ao nosso lado para nos fortalecer. Há histórias de pais que, desanimados, encontraram ânimo na palavra de um filho pequeno, ou de viajantes solitários que ouviram de um estranho no ônibus a mesma frase que pediram a Deus em oração na noite anterior. Essas experiências lembram que o céu pode usar qualquer boca para transmitir sua mensagem. Por isso, a hospitalidade e o amor ao próximo não são apenas virtudes éticas, mas atitudes espirituais.
Ao abrir o coração para servir, podemos estar recebendo anjos sem perceber, como diz Hebreus 13:2. Ninguém sabe em qual encontro comum Deus escondeu uma revelação extraordinária. No entanto, é necessário discernimento. Nem toda voz que nos cerca é voz de Deus. Algumas distraem, outras confundem. Por isso, a palavra e a oração permanecem como filtros. Se a mensagem recebida ecoa o Evangelho e traz paz ao coração, então é sinal de que o Senhor a confirmou. E quando aprendemos a reconhecer esses sinais nos outros, percebemos que até as circunstâncias mais duras da vida podem carregar mensagens celestiais. Às vezes, não é um amigo nem um pastor que fala, mas o próprio vento da adversidade revelando o que Deus deseja ensinar por trás da tempestade. As voltas inesperadas da vida muitas vezes escondem lições divinas. Nem sempre as dificuldades são castigos. Às vezes, são cartas de Deus escritas em linguagem de tempestade. Cada provação pode ser um recado, cada porta fechada pode ser um alerta. O céu não se cala. Usa até o vento contrário para nos ensinar a ajustar as velas. A história de Jonas é um exemplo claro. Quando decidiu fugir da missão em Nínive, uma forte tormenta se levantou contra o navio em que viajava. Jonas 1:4-12. O mar revolto não era coincidência, mas advertência. A tempestade revelava a desobediência. Assim acontece conosco. Quantas vezes a vida desmorona, não porque Deus nos abandonou, mas porque Ele insiste em nos chamar de volta. Muitos, diante da adversidade, entram em pânico. Mas o olhar de fé enxerga diferente. Pergunta: o que o Senhor está tentando me mostrar com isso? Uma demissão pode se tornar o empurrão para um novo propósito. Uma enfermidade pode despertar a urgência de restaurar relacionamentos. Até o silêncio de pessoas queridas pode nos ensinar a depender mais da voz de Deus. É preciso lembrar, não há detalhe fora do alcance do Criador. O mesmo Deus que controla os mares também governa os passos humanos. Uma porta que se fecha pode parecer tragédia, mas na perspectiva divina pode ser proteção. Muitas lágrimas que julgamos inúteis são, na verdade, sementes de revelação. Pense em alguém que perdeu um voo e, irritado, não entendeu. Dias depois, descobriu que aquele atraso evitou um mal maior. Ou em quem enfrentou a humilhação de uma traição apenas para encontrar em Deus um amor que jamais decepciona. Assim, as circunstâncias se transformam em mestres espirituais, apontando sempre para o trono da graça. Mas isso exige sensibilidade. Quem vive distraído corre o risco de interpretar as provações apenas como azar ou destino. O discípulo atento, porém, sabe que Deus pode esconder uma revelação até mesmo no lamento. Cada dor, cada queda, cada noite escura é também uma oportunidade de escutar um ensinamento oculto. Não é fácil enxergar propósito na dor, mas quando o coração é treinado a buscar, percebe que nenhuma lágrima é desperdiçada. Até o silêncio tem voz, até a sombra carrega sinais. E quando se aprende a ouvir o que a vida grita em meio às circunstâncias, o próximo passo é perceber como Deus aperta suavemente o coração, colocando dentro dele uma carga que não pode ser ignorada. Há momentos em que a voz de Deus não vem de fora, mas de dentro. Não é um trovão, nem uma visão grandiosa, mas um peso silencioso que não se cala. O coração começa a arder, como se houvesse uma missão escondida ali dentro, clamando por ser obedecida. É o Espírito Santo apertando suavemente até que a alma perceba: isso não vem de mim, mas de Deus. Esse tipo de comunicação não é fácil de ignorar. Pode vir como uma ideia persistente, um chamado para ajudar alguém ou até uma inquietação que não passa até que se tome uma decisão. Jeremias descreveu algo semelhante quando disse: mas se digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de meus ossos. Estou cansado de contê-lo, já não posso. Jeremias 29.
Muitos já viveram isso. Uma pessoa que de repente sente a necessidade de ligar para alguém e descobre que aquela ligação chegou exatamente na hora da dor. Ou alguém que sente o peso de perdoar, mesmo quando tudo dentro de si resiste. Esse incômodo interior é, muitas vezes, a forma mais íntima de Deus conduzir os seus filhos. O curioso é que essa pressão não vem para oprimir, mas para direcionar. Deus não sufoca, Ele guia. A inquietação só cessa quando o coração decide obedecer. É como se o espírito fosse um vento constante que insiste em mover a vela até que o barco siga o rumo certo. Resistir a esse chamado é prolongar a tempestade interior. Também é verdade que esse peso, por vezes, se confunde com as emoções humanas. Por isso, a oração e a palavra são filtros necessários. Se o impulso traz paz depois da obediência, se confirma a Escritura e se produz fruto de vida, então pode-se reconhecer a marca divina. O coração pressionado pelo Espírito não gera confusão, mas direção. Pense em alguém que por dias não conseguiu dormir sem lembrar de um amigo afastado. Ao procurá-lo, descobriu que ele estava à beira de desistir da vida. Aquele peso não era acaso. Era intercessão divina. Assim, Deus transforma inquietações em atos de salvação, usando corações sensíveis como instrumentos de seu cuidado. Essa forma de falar é muitas vezes a mais difícil de explicar, porque não se trata de sinais externos, mas de uma certeza que cresce dentro do peito. É como se o céu escrevesse mensagens invisíveis na alma. Só quem já experimentou sabe. A paz só chega quando se obedece. E assim, desde o sofrimento até a palavra, dos sonhos até as circunstâncias, dos encontros até a pressão interior, Deus se revela de modos diversos, mas sempre com o mesmo propósito: atrair seus filhos de volta para perto do seu coração. O desafio é não ignorar essas vozes, porque cada uma delas é um convite para andar em intimidade com o Eterno. Agora que você conhece esses sinais, a pergunta é: o que fará com eles? Deus não fala para entreter, mas para transformar. Talvez Ele já tenha usado a palavra, os sonhos, as circunstâncias ou até mesmo o peso em seu coração para chamar sua atenção. A questão é: você está disposto a ouvir e obedecer? Pense nisso. Quantas vezes você ignorou aquele incômodo interior que não passava? Quantas vezes deixou de lado uma passagem bíblica que parecia ter sido escrita exatamente para você? O perigo não está em não ouvir, mas em fingir que não ouviu. Se Deus ainda fala, é porque ainda há esperança. Se você respira, é porque ainda há propósito. Mas esse propósito só se cumpre quando há entrega. O Senhor não está distante, Ele está batendo à porta, esperando que você abra. Por isso, não deixe este momento passar. Coloque em prática o que aprendeu, busque discernir a voz do Espírito e abra seu coração à direção divina. Essa decisão pode ser a chave para uma nova etapa da sua vida. E se este conteúdo falou com você, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue acompanhando os próximos vídeos. Aqui, você encontrará sempre mensagens que alimentam a fé e revelam os mistérios do coração de Deus.